Nós estamos aqui com a Marilene Ked, ela é psicóloga, ela é pós-graduada em psicossomática e psicopatologia, entre outras especialidades, mas nós vamos falar mais especificamente sobre esses temas. Ela é escritora e ela é criadora do site Psicodicas. Marilene Ked, muito bem-vinda. Boa noite para você. Boa noite, Tânia. É um prazer estar aqui com você, viu? É muito bom. É sempre muito bom falar desses assuntos para a gente ter oportunidade de parar um pouquinho e pensar sobre o que nós estamos fazendo. E né? como é importante. Não é? Parar, refletir, respira profundamente. Analisa. Respirar é muito importante, oxigena o cérebro. Ver, entender a situação atual que você está vivendo é muito importante, porque tem pessoas que vivem do passado ou de expectativas do futuro. E o presente está aqui, pronto para ser vivido. Sim, e a gente precisa identificar. E as emoções, elas estão aí presentes, né? E a gente às vezes não consegue nem identificar. No cafezinho, você soltou uma pergunta assim que eu fiquei pensando, né? Você perguntou que emoção que prevalece na sua vida hoje. É uma pergunta que todo mundo deveria se fazer. Exatamente. Porque existe uma emoção que prevalece, independentemente das circunstâncias, a gente tende a uma determinada emoção como um padrão, assim? Algumas pessoas tendem a deixar prevalecer algumas emoções negativas, tá? Então, eu sempre digo, olha, observa que tipo de emoção está prevalecendo, porque as emoções, elas cumprem funções importantes nas nossas vidas, Tânia. Então, o que acontece? Ela pode te fazer continuar, ela pode fazer você paralisar, ela pode te dar saúde física, como ela pode tirar tua saúde, pode adoecer. Pessoas, por exemplo, que todos os dias alimentam culpas, pessoas muito raivosas, que têm muita raiva, que não conseguem se libertar dessa energia de alguma coisa que aconteceu na vida e ela guarda essa raiva com ela. Então, as energias, elas vão te conduzindo. E aí, uma hora, você tem que parar e pensar, o que é que eu estou fazendo? O que eu estou deixando acontecer na minha vida? Porque você tem que resolver isso. Você tem que elaborar. Você tem que ressignificar algumas emoções que surgiram, que foram desencadeadas por algumas situações da vida. Sim, e aí você aplica essa emoção nas situações cotidianas. Em tudo, né? Fica Você ali, tem uma raiva dentro de você, qualquer coisa que acontecer, você pode ter uma explosão de raiva. Sim, porque ela tá ali. Exatamente. Você já não consegue... a percepção que você tem de todas as situações, ela está permeada por onde? Por essa raiva, pela emoção que está prevalecendo. E fora as repercussões no físico, né? Raiva, por exemplo, vai atacar o quê? O fígado, uma dor de cabeça ali latente. Existe esse padrão psicossomático, assim, de da raiva desencadear determinados órgãos? Exatamente, está associado, as emoções estão associadas aos órgãos, reagem, né? Então, aquela pessoa que é muito amorosa, ela tem muito amor por ela, pelas pessoas, então, é uma pessoa que você vê está sempre bem. Agora, tem aquelas que são amorosas, mas assim, guarda qualquer coisinha, magoa, qualquer coisa já fica ressentida. Então, ela é emotiva, mas é para esse lado negativo. Sim. Tá? Sim. Então, aí o que acontece? Ela também não fica bem. O estresse faz com que a pessoa que tenha acumula muita raiva, é muito agitada, ansiosa, isso vai repercutir aonde? Na saúde do coração, porque vai liberar muita adrenalina, muito cortisol. Então, às vezes, a pressão sobe, tem aquelas taquicardia que a gente fala, sabe? Aquela arritmia. Então, está muito ligada o tipo de emoção com a reação que tem. Então, está tudo interligado. Sim. Sim. Agora, muitos exames, por exemplo, a pessoa tem uma dor de cabeça que não tem uma origem física, olha, é por isso, tem um problema neurológico, não.
Muitas vezes é por causa mesmo da dinâmica de vida, dos pensamentos, da forma como ela está conduzindo as situações da vida dela. Sim. E também, por exemplo, uma infecção. Você está com o sistema imunológico baixo. Devido a uma rotina de vida estressante. Aí você precisa ir no médico. Sim. Aí o médico vai dizer, olha, vamos fazer tal exame, você vai tomar tal antibiótico, e eu como psicóloga vou dizer, vamos mudar essa rotina, vamos equilibrar essas emoções, porque quanto mais as suas emoções estão desequilibradas, mais a tua imunidade cai, a chance de desenvolver problemas de saúde de acordo com a sua genética, com seus pontos fracos, porque ninguém adoece do que quer, adoece de acordo com o seu ponto fraco, com a sua carga genética. Tá, entendi. Por exemplo, eu tendo a ficar com aqui a rinite alérgica, por exemplo. E aí eu já sei que quando eu tô atacada é porque tem algum problema que eu preciso resolver. Então é meu ponto fraco. É isso. O seu ponto fraco, é o sinal de que tem alguma isso. coisa que está desequilibrado, inclusive emocionalmente. Né? Isso, exatamente. Né? Então, causa aquela coriza. Asma também pode ser. Isso, asma com também certeza, é muito frequente, lógico. Né? Pessoas muito ansiosas têm problema de asma, né? Tem problema na respiração. Então tem que observar a frequência das crises e o que está causando. Agora, em relação a outra forma, olha, filho, você cuidado porque você pode cair aqui, você pode quebrar ali. Agora não ficar, né, desastrado, burro. Olha, você é burro igual teu pai, olha lá. Nossa. Tem crianças que ouvem e vão levar isso pro resto da vida. Sim, para elas pô, a mãe está falando isso, né? Exatamente. Ou crianças que ouvem, olha, eu queria muito me realizar profissionalmente, mas para poder cuidar de você, né, eu abandonei minha carreira. Mas para poder cuidar de você, já colocam essa olha culpa. O peso, culpa. Porque a criança, ela percebe que a mãe de alguma forma está infeliz, não está, né, tá uma expressão diferente, pega aquela culpa para ela. Aí chega ao ponto de algumas crianças somatizarem, né? Pois é, doutora Marilene Ked, eu queria entrar nisso também. As crianças também somatizam? Sim, somatizam muito. Muitas coisas que elas não sabem identificar, falar, elas mostram a situação real interna delas, o emocional, o psicológico, através dos sintomas. Que sintomas são mais frequentes em somatizações de crianças e o que eles podem indicar? Cada caso é um caso, Tânia, mas os mais frequentes, dor na barriga, a criança queixa muito, dor de cabeça. Na barriga é disenteria, não necessariamente. Não necessariamente, ela tem um desconforto. Ela está somatizando uma dor de cabeça. Ela tem uma queixa física recorrente. Exatamente. Que precisa ser investigado com o médico e com exames. Sim, claro. Mas aquilo é recorrente a ponto do médico falar, mãe, é bom procurar um psicólogo, para o psicólogo conversar com a criança, aplicar alguns testes, né, para ver como está a situação. Então, porque aquilo é recorrente. Voltamos aqui com a psicóloga Marilene Ked. Vamos a algumas perguntas dos nossos ouvintes aqui no Facebook. A Isaura quer saber, ao caso em que a pessoa direciona a energia para outro foco. Sim, imagino que ela esteja se referindo àquela energia para transformar o seu problema, a sua vida. Entendi, exatamente. Aí ela desvia o foco e vai... Desvia o foco. Canaliza para uma outra coisa. Exatamente. Você tira o foco daquilo que não te faz bem. Isso é um exercício diário, Tânia. Nós estamos falando de transformação, de mudança de padrão de comportamento e pensamento. E isso que ela falou é muito certo. Então, muda o foco. Não alimenta aquilo, não fomenta aquilo. Você sabe que aquilo, de alguma forma, aquele pensamento, aquela emoção, vai te adoecer, vai te machucar. Para que você fica alimentando? A não ser que seja para você resolver. Sim. Mas o foco no sentido assim, que você deveria direcionar o foco num determinado caminho, mas você não tem coragem de fazer isso, e aí você direciona para um outro. Quer dizer, você inventa alguma outra coisa para você fazer que te mantenha ocupado e que você possa usar a sua energia
em vez de fazer aquilo que você não tem coragem de fazer. Aí você fica se boicotando, tipo isso, você, auto-boicote, você teria que seguir uma linha, mas aí você muda aquilo. Inventa um problema. Isso tem desvia. muito. Deveria estar num caminho, aí desvia e vai para outro. Mas a pessoa fica nesse auto-boicote, né? Eu não consigo. Para não encarar aquilo. Exatamente.